Nós estamos de volta com o TVE, entrevista especial que hoje recebe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E já vamos começar, presidente, com mais uma pergunta, dessa vez da estudante Inara. Oi Lula, eu sou a Inara, sou jovem, mulher negra, estudante, e eu vejo tanto em casa, na rua, no próprio colégio, várias mulheres sendo agredidas, e a gente percebe que é gritante o número do feminicídio aqui no Brasil. E essa é a minha pergunta: qual a medida que você quer para poder combater esse feminicídio que está sendo avassalador aqui no nosso país? Bom, além do feminicídio, você tem a cultura do estupro que está crescendo nesse país de forma absurda, ou seja, e a violência com a mulher, seja no mundo do trabalho, seja dentro da sua própria casa. Veja, quando eu sancionei a Lei Maria da Penha em 2010, eu fiz a campanha tentando mostrar para as pessoas que nenhum homem tem que levantar uma mão para agredir uma mulher, qualquer que seja a circunstância. Eu até contava um caso. A minha mãe, que a gente poderia dizer que quem não estuda é ignorante, a minha mãe nasceu e morreu analfabeta. Mas a minha mãe dizia assim: meu filho, se um dia você casar e você levantar a mão para bater na sua mulher, é melhor você sair de casa e ir embora. Porque a mulher não nasceu para apanhar do marido. Então, isso norteou um pouco a minha vida. Então, a Lei Maria da Penha eu achei que ia diminuir, mas não diminui, porque é uma questão cultural. A ignorância, a falta de informação, a falta de aprendizado a partir da escola. A meninada poderia começar a ter aula para aprender, sabe, a perceber, sabe, a convivência entre os contrários, a respeitar a atividade de cada um. Mas não acontece, lamentavelmente não acontece. Eu acho que não é a polícia que resolve isso, é a educação que resolve. A polícia pode resolver os casos mais gritantes, mais exorbitantes, mas o que vai resolver, na verdade, é uma boa formação cultural dentro de casa, dentro da escola. Lamentavelmente, a escola no Brasil, por N razões, e sobretudo porque tem uma pressão religiosa muito grande, a escola não ensina coisas que deveria ensinar para as crianças. Ou seja, uma criança de 10 anos, 11 anos, se não aprender na escola, ela aprende na televisão, ela aprende na internet, ela aprende com o vizinho, ela aprende no meio da molecada. Então é melhor ensinar corretamente, sabe, regras de comportamento para a sociedade. E a gente vive hoje, o senhor falou mais cedo e eu queria voltar a isso, num clima de intolerância e de ódio cada vez maior. É claro que, em certo sentido, isso é uma tendência que tem acontecido não só no Brasil. A gente vê agora os últimos eventos dos Estados Unidos com um ressurgimento inacreditável do neonazismo, em público os caras expondo um preconceito violento e absurdo, mas no Brasil a gente tem muito isso e, de certa maneira, isso é representado muito até pela figura, por exemplo, do Jair Bolsonaro. O senhor fala sobre cultura de estupro e ele representa com falas misóginas, homofóbicas, xenofóbicas. A gente teve um imigrante que foi atacado na rua. Quer dizer, essa ideia do Brasil como um país da cordialidade se esvaindo cada vez mais rapidamente. Falando do Bolsonaro, por exemplo, particularmente, o que o senhor acha que ocasiona, que motiva, que representa o crescimento do Bolsonaro e essa coisa assustadora dele acabar conseguindo ressoar junto a um público tão jovem que normalmente deveria ser um público mais aberto, mais tolerante? Bem, eu acho que tem muito a ver com a negação da política. Ou seja, toda vez que você começa a trabalhar contra a política, o que vem depois da política é pior do que o que tinha antes. Ou seja, há um trabalho intenso no Brasil. Não que os políticos sejam totalmente sérios, tem muita gente séria. Tem gente de esquerda séria, tem gente de direita séria. E você tem os picaretes em qualquer lugar. Você tem na igreja, no sindicato, no Congresso Nacional, nos partidos políticos. Assim é a sociedade. Mas quando você começa de forma sistemática a negar a política, nada presta, tudo está errado, sabe? Aí o resultado é isso. O resultado é alguém que se diz um político diferente, alguém que não se diz político, querer ocupar esse espaço. É por isso que eu digo todo o debate que eu faço com a juventude. Todo o debate. Ou seja, a desgraça de quem não faz política e de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta.
Então eu estou fazendo um apelo para a juventude fazer política. Por isso é que eu disse agora há pouco, Pablo, não adianta você dizer que o Congresso não presta. O Congresso é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição. Você estava pensando exatamente daquele jeito. Você não votou pensando no futuro do Brasil, votou pensando no ódio, você votou pensando em vingança. Você, sabe, não é possível. Não é possível. Então, eu não vou citar o nome da pessoa que você falou, porque eu aprendi que em política a gente não cita nome, sabe, dos adversários. Mas essa figura, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que fora da política você vai encontrar um cara que é diferente, que pode resolver. Ou um político, sabe, grotesco como essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negro. Agora mesmo ele foi num quilombo lá em Goiás e falou o seguinte, esses quilombolas são vagabundos, o cara tá gordo, tá com mais de 90 quilos, não trabalha. Sabe, é um cidadão que não tem um mínimo de formação, de respeito com as pessoas. O Brasil tem que negar isso e o Brasil precisa compreender o seguinte. No dia que você chegar à conclusão, Pablo, que não tem ninguém que mereça a tua confiança, pelo amor de Deus, entra você na política. Entra para poder tentar consertar, quem sabe você ajuda a consertar. O que não dá é para negar a política. Essa negação da política, essa demonização, inclusive, da classe política como um todo, e da esquerda em particular, ela é muito quase que totalmente fruto de um papel da grande mídia. O senhor sempre cita a Rede Globo e o papel que a Rede Globo faz nessa demonização. E a gente tem uma mídia no Brasil que ela é a maior parte dos veículos de internet, de mídia impressa, televisão, rádio, está na mão de 4, 5 famílias que detêm uma fortuna incalculável, os maridos mesmo, uma das famílias mais ricas do país. Como é que a gente pode, primeiro, qual que é o perigo da gente ter um veículo de comunicação tão grande quanto a Globo nas mãos de uma família? E como é que a gente pode reequilibrar, como é que a gente pode evitar que esses grupos conduzam a política do país? Através de uma regulamentação da mídia, como é que a gente faz? Então, eu já fiz autocrítica e meia-culpa com relação a não ter mandado um projeto de regulação dos meios de comunicação que o que está em vigor é de 1962, quando a gente não tinha nada do que tem hoje. Fizemos um encontro nacional, uma conferência nacional de comunicação, que só não participou a Globo e a Record, me parece. O restante, todo mundo participou. Eram quase 3 mil pessoas que participaram. Nós fizemos um projeto de regulação. Ficamos de esperar que a companheira Dilma mandasse para o Congresso Nacional. Certamente ela foi orientada para não mandar, porque sempre aparece alguém para dizer o seguinte, olha, é preciso conversar. É preciso conversar, vai tomar um café com o João Roberto Marinho, vai tomar um café com o Roberto Tivita, vai almoçar com não sei quem, vai jantar com não sei quem, que melhora. Nunca melhorou, nunca. Eu tive muitos ministros que acreditavam nisso. Márcio Tomás Bastos, meu grande amigo, falava, Lula, precisa conversar. Então vai conversar, Márcio. Ia conversar, daqui a pouco deram uma capa contra o Márcio ligada a um doleiro. Sabe? A Dilma acreditava nisso. Vai conversar, Dilma, daqui a pouco tá. O Palocci era o que mais acreditava. Na primeira denúncia contra o Palocci, eles destruíram o Palocci. Ou seja, por que eu acho que tem que ser regulado? Porque nós precisamos diversificar, sabe, as pessoas que têm acesso à comunicação. Não pode ser do jeito que é hoje. Eu não tenho nada contra a Globo pessoalmente, sabe, com a programação da Globo, não tenho nada. O que eu acho é que não dá para a Globo querer influenciar nas decisões políticas do país. Se a Globo quer ter opinião política, ela tem um editorial no seu jornal, na televisão, e diga qual é a posição deles. Agora, na informação, eles têm que ser honestos. Se ele vier aqui e você tiver com esse blusão de couro, eles têm que dizer, o Pablo estava com blusão de couro. Não dá para eles inventar outra coisa. Então, a única coisa que eu reivindico é a verdade com a informação. O pensamento político deles, eles podem dizer à vontade, podem falar editorial, o que não dá para mentir no dia a dia da informação. Você veja, por exemplo, eu tenho mais de 20 horas de Jornal Nacional contra mim em um ano. 20 horas. São 14 jogos Real Madrid e Barcelona. Sabe?
destruindo Lula. Todo santo dia. Mentira e mais mentira. Transforma mentira em verdade. Eu nunca, como eu não assisto, eu não fico nervoso. Que foi o jeito de eu me prevenir, sabe? Não assistir. Qual que seria o papel da TV pública nisso? Porque a TV pública, que é extremamente valorizada em uma penca de países ao redor do mundo, no Brasil, constantemente existe uma crítica, que é uma crítica infundada, boba, superficial. Mas é uma crítica da imprensa privada. Sim, veja, mas como é que a gente pode valorizar? Deixa eu te dizer uma coisa que eu também tenho culpa. Veja, quando nós aprovamos a TV Brasil, nós aprovamos tem uma jornalista que você deve conhecer, mineira, Tereza Cruvinel. Ela teve um papel extraordinário para que a gente conseguisse aprovar no Senado. Colocamos um investimento de praticamente 350 milhões de reais, que na época era mais ou menos o tamanho da Bandeirantes. E a gente imaginava uma televisão de cobertura nacional. A gente até pensou em que ela tivesse uma cobertura na totalidade da América Latina, da América do Sul, pelo menos. E a gente imaginava uma televisão com audiência de 4% a 5%, sabe, que era uma audiência boa para uma TV pública de qualidade, como tem a TV francesa, como tem a RAI italiana, como tem a TVE espanhola, ou seja, nós queríamos a BBC, nós queríamos uma coisa assim. O dado concreto é que nós não avançamos o que nós deveríamos avançar. Não avançamos. Essa é uma dívida que eu tenho com a minha consciência. Eu não queria uma televisão para falar bem do governo, eu queria uma televisão para falar bem das coisas que acontecem nesse país positivamente. Eu, por exemplo, fico olhando a Globo, eu vejo a propaganda da Globo com Criança Esperança, que é um programa bonito, que é um programa que trabalha junto com a Unicef. Porra, mas a Globo, ela consegue destruir o Bolsa Família, ela consegue destruir qualquer política, sabe, de inclusão social que o Wagner fez aqui na Bahia. Ela consegue negar qualquer política de inclusão que nós fizemos. Quando ela fala de educação, ela fala do programa dela. Ela não fala do que o governo fez. Ela nunca disse que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Ela nunca disse que na Bahia tinha uma universidade, agora tem 6. Que a Bahia tinha uma escola técnica, agora tem 35. Nunca fala. Nunca fala que nós temos de 3 milhões de habitantes, de estudantes, para quase 8 milhões. Então, ela vê do Criança Esperança como se fosse a solução mais extraordinária para os problemas sociais que envolvem as famílias pobres e as crianças. Quando, na verdade, é um programa, sabe? Se ela me desse o espaço que ela tem para pedir a arrecadação do Criança Esperança, para fazer política social, a gente arrecadaria 50 vezes mais, porque a gente tem mais credibilidade. Então, o que me incomoda é isso. Eles trabalham sempre a negação das coisas. Eu, de vez em quando, vejo um programa da Globo falando da agricultura, nunca citou o governo, mesmo sabendo que o programa foi feito pelo governo, ou pelo governo da Bahia, ou pelo Wagner, ou pelo Rio, ou pelo Lula, ou pela Dilma, nunca citou. Nunca. Quando é ruim, é o governo. Quando é bom, é do Divino Espírito Santo. Quando a gente fala sobre, o senhor mencionou há pouco o Bolsa Família, a gente tem hoje um governo que eu considero golpista, e um dos motivos que eu acho que é inegável que seja um governo golpista é o fato de que nós temos hoje um programa de governo que é, por exemplo, de acabar com as políticas públicas, de investimento em política pública, que vai de encontro ao programa que foi eleito na última eleição. Quer dizer, acho que é um negócio incongruente, um programa que é eleito e 2 anos depois é o oposto que está no poder com o partido que perdeu nas eleições sendo aliado. Mas é a realidade, infelizmente, que nós temos hoje. Como é que a gente pode reverter isso? E dentro dessa luta para reverter isso, como é que a esquerda pode se unir dessa coisa até meio utópica, porque a esquerda está fragmentada, é até uma coisa que faz parte da própria forma da esquerda agir, mas como é que a gente pode criar uma frente real da esquerda sem essa fragmentação, essas brigas internas, e entender que há momentos em que existe um combate que é mais importante, que une todos os espectros da esquerda? Olha, primeiro, a direita também está dividida no Brasil. Só para você ter ideia, de 32 partidos, a direita tem 28. Significa que eles estão divididos. O que facilita a unificação deles? São os propósitos. O que dificulta a esquerda? É a elaboração de um programa unitário. Nós agora estamos numa fase de discutir programas unitários, ou seja, eu sei que a Frente Brasil Popular está fazendo programa, o PT está em campo desafiando os estados a partir de um modelo de desenvolvimento regional, fazer um programa de desenvolvimento nacional.
Eu sei que a Frente Povo Sem Medo do Guilherme Boulos está fazendo um programa, está convidando gente para participar. O pessoal está trabalhando a questão do programa. Eu espero que em algum momento haja uma unificação. Eu espero que em algum momento haja uma unificação. Espero que a gente consiga ter uma candidatura que unifique todo mundo e um programa. As pessoas costumam falar o seguinte: bom, o que interessa é o programa e não o candidato. Não é verdade. Não é. Um mau programa na mão de um bom candidato não dá em nada, e um bom programa na mão de um mau candidato não dá em nada. Porque tem uma diferença, Pablo, na política que é preciso ser compreendida. Uma coisa é o que você fala, uma coisa é o que você grita, uma coisa é o que você, sabe, diz todo dia no palanque. A outra coisa é a política real. Né? Quando você ganha, quando você é oposição, você todo dia fala: eu acho que tem que fazer aquilo, eu penso que tem que fazer aquilo, eu acredito que tem que fazer aquilo. Quando você ganha, você não acha, não pensa e não acredita, você faz ou não faz. E o mandato é só de 4 anos e você não consegue parar o relógio. O tempo vai passando e você tem que ir fazendo, e você tem que ir fazendo. E o povo é muito generoso, porque o povo no primeiro ano ele dá total credibilidade a você. No segundo ano ele começa a cobrar. Se você não fizer, já começa a ter uma vainha para você no lugar. No terceiro ano você tem que fazer, porque senão você não ganha no quarto. Então, você tem um tempo real da política. Tá? Você tem o tempo real. Você pode pegar um modelo bem-sucedido da política aqui, na Bahia com Jacques Wagner. Primeiro, sabe, eu não acreditava que ele fosse ganhar as eleições no primeiro mandato dele. Eu queria que ele ficasse meu ministro. Falava: Wagner, fica de ministro. É difícil ganhar do carlismo lá. Pois o Galego vem, ganha no primeiro turno, depois é reeleito no primeiro turno e depois ainda reelege o Rui no primeiro turno. Pô, vá, sabe, ser sabido assim em outro lugar. Então, e aqui teve políticas públicas extraordinárias. Sabe, você vê o que está acontecendo de obra na Bahia, mesmo sem dinheiro federal, o governo estadual está fazendo as coisas. Sabe, porque é um estado bem gerenciado, é um estado bem administrado. O Wagner escolheu esse Rio é muito esperto. Sabe, é um cara altamente competente. E, se Deus quiser, ele vai continuar aí por mais um tempo aí para poder não deixar a Bahia voltar para trás. Uma coisa, Pablo, que a gente aprende na política é o seguinte: olha, para você fazer as coisas corretas, você tem que construir dentro da sociedade uma expectativa que eles se sintam co-participante. Porque se você faz coisas boas, mas o povo não se sente pai daquilo, criador daquilo, aquilo tem pouca importância. Mas quando ele sente que ele participou, que ele deu um palpite, que ele ajudou a deliberar, as coisas vão de vento em popa. Só para você ter ideia, eu fiz 74 conferências nacionais. A minha política de cultura de 2007 a 2010 foi decidida numa conferência que teve milhares de conferências municipais, milhares de conferências estaduais, ou melhor não, teve milhares de conferências municipais, teve conferências em todos os estados, e aí nós fizemos um encontro em Brasília com mais de 3.000 pessoas, em que nós aprovamos aquele programa chamado Mais Cultura. Né? A política de saúde era assim, a política de segurança era assim, a política para cuidar de deficiente era assim, a política para cuidar dos negros era assim, para cuidar de LGBT era assim. Eu lembro que quando nós fizemos a conferência de LGBT, uma parte da minha segurança e do meu gabinete não queria que eu fosse. Ah, Lula, você vai, e se alguém te der um beijo? Veja o que é o preconceito. E se homossexual pegar e te dar um beijo? Eu falei: qual é o problema? Aí eu fui, um encontro maravilhoso, tinha mais de 2.000 pessoas, e eu não esperei ninguém me dar um beijo, eu fui beijar as pessoas. Porque é com gesto que você quebra preconceito. Sem dúvida. Sabe? É com gesto que você quebra, não é com palavra. E essa, a gente volta à questão do candidato, porque é uma diferença muito clara, por exemplo, como o senhor lida com o povo nas ruas e como outros candidatos. Isso é algo que é inquestionável até para qualquer espectro que o senhor esteja, é factível, não tem como não observar isso. Mas existe hoje, obviamente, um esforço colossal para impedir que o senhor se candidate. A gente tem inclusive um judiciário hoje que ele é inquestionavelmente partidarizado, politizado.
tentaram impedir que o senhor recebesse homenagem, tentaram impedir que o senhor recebesse uma doação. Então é claro que eles vão tentar impedir que o senhor, o Moro, numa sentença questionada por grande parte dos maiores juristas brasileiros, questionando a lógica ou a falta de lógica da sentença. Primeiro, como é que a gente lida com o judiciário, que é um dos piores tipos de ditadura possíveis, que você não tem a quem recorrer? E segundo, numa contingência do senhor não conseguir ser candidato, que a gente tem que considerar isso, porque eles estão lutando para isso. O senhor vê alguma alternativa? O senhor tem algum plano de contingência? Por exemplo, o que o senhor acha, o que o senhor diria, por exemplo, do Ciro Gomes, que vem se posicionando como um candidato, um pré-candidato declarado? Ô, Paulo, eu tinha prometido a mim mesmo que nessa caravana eu não ia falar de eleição e não ia falar da Lava Jato, até porque eu tenho que voltar para São Paulo e dia 13 de setembro eu tenho um depoimento em Curitiba. O juiz Moro queria fazer por teleconferência lá de São Bernardo e eu preferia Curitiba. Eu não quero distância dos meus problemas, eu quero proximidade dos meus problemas. E eu fico me perguntando qual é o dia que as coisas vão ficar esclarecidas. Porque para mim é muito pesado, pessoalmente, e eu faço um esforço muito grande para aguentar a marimba, ter a vida política que eu tenho e, de repente, eu ser condenado por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, por uma mentira inventada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público da Lava Jato e pelo Moro, que aceitou o processo. O Moro dá uma sentença que diz que o apartamento não é meu, mas, sabe, me condena 9 anos e meio, sem nenhuma explicação. Por quê? Porque na tese deles, eles não precisam de provas. Eles construíram uma tese. Qual é a tese? A tese é aquela do PowerPoint. O PowerPoint é a nave-mãe. Ou seja, eles inventaram a história que o PT é uma organização criminosa e que o PT, por ser uma organização criminosa, tem um chefe. O chefe sou eu, porque sou a pessoa pública mais importante do PT e que, portanto, todas as pessoas que eu indiquei foram para roubar. É isso, essa é a tese deles. E aí, com essa tese, eles não precisam de provas. Eles vão encaixando tudo lá dentro. E eu só quero que eles provem uma coisa, uma única coisa. Não precisa provar duas, uma única coisa. Sabe? Eles estão há 3 anos infernizando a minha vida. Não há 3, há 40. Não, estão há 40, mas há 3 anos na Operação Lava Jato. Ou seja, aí eu estou muito tranquilo. Tem vários inquéritos ainda em andamento, porque agora eles são refém do compromisso que eles fizeram com determinados setores dos meios de comunicação. Tá? Eles construíram uma história, essa história foi comprada ou foi vendida pelos meios de comunicação, e eles agora têm que encontrar uma saída, uma rota de fuga, ou seja, como é que eles podem sair desse processo dizendo que o Lula é inocente? Porque eles já mentiram durante 3 anos. Sabe, eu levei 73 testemunhas. O Moro não levou a sério nenhuma delas. O que ele pegou como base? O jornal Globo. Sabe, então, como eu fui uma pessoa que fiz uma reforma no Judiciário, foi no meu governo que a gente criou o Conselho de Defesa, o Conselho Nacional do Ministério Público, foi no meu governo que a gente criou o Conselho Nacional de Justiça. Qual foi o erro que nós cometemos? É que nós fortalecemos a corporação. No Ministério Público, a maioria do Ministério Público mesmo, e o presidente é o procurador-geral. No Poder Judiciário, também nós colocamos a maioria do Poder Judiciário e o presidente é o presidente da Suprema Corte. Não, é preciso, nós vamos fazer outra vez essa reforma. Essas pessoas precisam trabalhar, sabe, com a certeza que nós precisamos democratizar também o Judiciário. Um juiz, ele só pode se pronunciar em função dos autos. Se ele quiser fazer política, ele pode aposentar a toga, entrar num partido político e fazer campanha à vontade. Mas enquanto ele é juiz, ele não tem que ficar fazendo formação de opinião pública, ele não tem que ficar olhando pesquisa, ele tem um cargo vitalício para ele votar de acordo com os autos do processo. Não é o que acontece no Brasil hoje. O que acontece é o seguinte: primeiro,
dá nos jornais. Eles têm até jornalistas que são os mensageiros. Tem um jornalista na Folha que recebe primeiro, tem um jornalista no Estadão que recebe, tem a Veja que recebe, depois a Globo recebe, depois a Record recebe. Quando eles criminalizam você no meio de comunicação, aí os nossos advogados recebem a denúncia. Então, como é que você convive com isso? Eu não vou me dar um tiro na cabeça. Eu não vou desistir de fazer política. Sabe, se eles quiserem, sabe, achar que vão me impugnar, que o façam. Que eu faço, eu vou brigar nas instâncias que eu tenho que brigar para tentar. Agora, o que eu acho, Pablo? O que eu acho é o seguinte, veja, se eu não for candidato, eu quero ser um cabo eleitoral muito forte. Né? Eles têm que saber disso. Eles têm que saber que eu serei forte como candidato, serei forte como cabo eleitoral, serei forte em liberdade ou preso, vivo ou morto. Sabe? Eu trabalho para isso. Eles têm que saber que eles estão lidando com o ser humano, sabe? Que tem como um patrimônio a sua honestidade. Tá? Eu conto sempre uma história assim, que eu tinha 3 anos de idade, eu tinha uma vontade de comer uma maçã argentina e eu nunca consegui comer essa maçã. Vim embrulhada num papelzinho azul, numas caixinhas, e eu saía da escola, tinha uma vontade de roubar, mas uma vontade de pegar e sair correndo. E certamente, se eu pego naquele tempo, o quitandeiro não matava uma criança, hoje mata. Né? E eu nunca comi aquela maçã, sabe? E quando eu fui comer, não era tão boa quanto a nossa. Então, ora, se eu, sabe, e não fiz isso para envergonhar minha mãe. Hoje eu não faço as coisas para não envergonhar esse povo. Eu sei como é que esse povo gosta de mim. Eu sei, não é de hoje que eu convivo com esse povo. Eu estou desde 1975 convivendo com essa gente, viajando o Brasil, sabe? Eu moro em São Paulo, mas eu sou baiano, sou pernambucano, sou acreano, sou mineiro, sou paraibano, porque eu viajo muito, eu converso muito com as pessoas, sabe? E tenho uma relação de honestidade com essas pessoas. Então, essa Lava Jato, além de fazer injustiça, ela pode ter feito justiça em alguns casos. Nós temos que reconhecer que nesse país rico e para a cadeia de vez em quando é necessário, política é necessário. Agora, ninguém pode ser preso sem prova. Ninguém pode ficar ser preso, porque qual é a lógica? Tem muita gente presa que a senha é falar o nome do Lula. A senha, se você for preso na Lava Jato, a primeira coisa que eles vão te perguntar é o seguinte: e o Lula? Você é amigo do Lula? O Lula te deu alguma coisa? É isso. Veja, faz 3 anos, até agora, eles não encontraram um empresário que dissesse que me deu 10 centavos. E sabe por que não deram? Porque eu nunca pedi. E nunca dei chance para eles pedir. Na minha testa nunca teve escrito: me ofereça que eu aceito. Tá? Então, agora, essa gente tem que medir o prejuízo que estão dando ao país. Já são 14 milhões de desempregados. Hoje, as empresas da construção civil, as empresas de engenharia, elas poderiam ser investigadas, você poderia prender o dono, pessoa física, mas você não tinha que acabar com a pessoa jurídica, com a empresa. A empresa poderia estar trabalhando, gerando emprego, gerando salário. Prenda o dono, mas deixa a empresa funcionar, sabe? Eles estão quebrando tudo, a indústria naval, a Petrobras, a indústria de engenharia. Eu não sei onde que eles vão parar. Não sei. Depois vai acontecer o seguinte: nós vamos fazer uma conta. Quanto que essa gente arrecadou da corrupção e qual foi o prejuízo que o país teve? Isso vai ser medido. E aí nós vamos saber o seguinte: se vai ter candidato ou não, nós vamos ter que esperar. Eu não tenho nenhum problema de apoiar um candidato que todo mundo, que o PT, sabe, queira apoiar. Agora, é preciso saber quem é quem, qual é o compromisso das pessoas. A única coisa que eu peço a Deus é que a gente chegue forte, com saúde em 2018, para a gente eleger alguém que conserte esse país cuidando do povo. A palavra correta é o seguinte: quem é que vai cuidar desse povo? E cuidar do povo é cuidar dos mais pobres. Cuidar do rapaz da carroça que está vendendo camelô. Essa gente precisa do Estado. Essa menina precisa do Estado, que o Estado tem que garantir saúde, educação para ela, cultura, sabe? Quando é que a gente vai ter uma política cultural? Porque uma das formas que a gente vai ajudar a diminuir, sabe, o genocídio contra meninos negros na periferia desse país é você ter uma forte política de cultura. É você ter espaço para essa meninada frequentar. É você ter sonho de que ele vai poder ter um emprego, de que ele vai poder estudar. Enquanto a gente não fizer isso, não é aumentando o efetivo da polícia que vai cuidar de um jovem. Dê a ele um espaço saudável
para ele dançar, para ele cantar, para ele brincar, para ele ficar à tarde, para ele ficar à noite, quando ele não está estudando. Dê possibilidade dele trabalhar, que você vai ver como é que é a coisa. E aí sim, aí a polícia precisa ter uma formação, uma educação. Você pega um cidadão comum, dá um cursinho de 3 meses para ele, forma ele policial, ele não ganha sequer o que comer. Ele sai para trabalhar com a mulher sem ter leite para dar para as crianças, dá uma arma na mão, sabe? Ele também tem medo. Qualquer coisinha ele está tirando. É preciso melhor formar os nossos policiais. Presidente, só fazer um último intervalo para a gente voltar com o último bloco. A gente está hoje com o TVA Entrevista, com o especial com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente volta já.